Mas, ó, deixa eu te mostrar, então, qual é o jeito certo e, ao falar do jeito certo, você vai entender como que você aumenta o seu poder de conduzir a conversa para onde você quer e direcionar para o resultado que você quer. Vamos lá. Então, imagina agora que eu sentei na frente de um cliente e, ao invés de eu falar do que eu faço, eu não vou falar nada de mim. E eu vou fazer perguntas sobre quais são os problemas que ele tem e quais são as necessidades que ele tem. Então, por exemplo, eu cheguei para um cliente, o cliente está super receptivo. E aí eu falo, oi, cliente, tudo bem? Obrigado aí pela reunião. Ele falou, tá bom, Ronald, foi muito bom te receber. Sentei lá, cara a cara com ele. Eu vou primeiro falar, então, olha só, a gente agendou essa reunião porque você comentou que está sendo mal atendido hoje, não é? Ele fala, é. Eu falo, tá bom, me explica, quais situações que você é mal atendido? Aí ele vai falar, sempre quando tem um chamado, demora muito para ser atendido. Aí eu falo, tá bom, demora quanto tempo? Me conta aí uma história de uma vez que você foi mal atendido. E aí ele vai contar. Quando foi a última vez que isso acontece? Com que frequência esses maus atendimentos acontecem por semana? E aí o cliente vai começar a dizer quais são as situações que ele passa. E a partir do momento que ele vai falando, eu passo por isso, passo por aquilo outro, liguei a mulher do financeiro, sei lá, a máquina do financeiro parou de funcionar, ela ligou lá, pediu um suporte, mas aí demorou tanto e ela teve que se virar assim, assado. Quando o cliente está contando a situação, eu vou continuar fazendo perguntas para eu entender quais são as consequências daquela situação para ele, ou para o escritório dele, ou para as pessoas que têm à volta. Tá bom? Só que eu não devo julgar se aquilo que o cliente fala é muito importante ou pouco importante. Eu não entro no mérito de prioridade ou não. Por quê? Imagina que eu vire para um cliente e falo assim, poxa, e aí, quando a máquina do financeiro para, como que ela faz? Ele fala, ela liga um chamado, só que demora muito tempo. Às vezes é resolvido no dia seguinte. Do jeito errado. Eu viro e falo, nossa, que absurdo! Isso deve ser resolvido na mesma hora. Máquinas do financeiro são críticas. É um absurdo. Esse comentário, isso é um erro. Por quê? Porque eu estou dizendo qual é o meu julgamento pessoal, qual peso eu dou para aquela situação que o cliente passa. Por que um erro? Porque nesse processo a gente quer ouvir a dor do cliente. Então, se o cliente ele me conta uma situação dessa, a primeira coisa que eu volto é uma nova pergunta para ele, porque agora eu quero entender, sob a visão dele, qual é o peso disso. Qual é o peso dessa situação? Se isso é muito importante, se é mais ou menos crítico, ou se é pouco crítico. E aí eu viro e falo, caramba, realmente acontece isso, a moça do financeiro fica até o dia seguinte, mas vem cá, e aí, o que acontece depois? Ela consegue trabalhar? Isso acarreta muitos problemas para ela? É muito grave para ela? E pode acontecer do cliente falar, não é muito grave não. Na verdade, o que ela faz, ela atrapalha o administrativo. Ela tira a menina do administrativo ali, do computador dela, e ela fica trabalhando no administrativo, no computador do administrativo. E aí o financeiro consegue rodar. Eu falo, entendi. E o administrativo, o que faz? O administrativo aí fica sem computador. E aí ele acumula trabalho e acaba trabalhando para o dia seguinte, entendeu? Mas o financeiro não para. Aí eu falo, tá, e o fato dele acumular para o dia seguinte, tem grandes problemas aqui? Aí ele fala, não tem grande problema aqui, o administrativo aqui é tranquilo. Ou seja, eu entendi que isso não é um ponto tão forte para o cliente. E aí eu quero descobrir quais são as dores fortes dele. Aí eu falo, legal, então com relação a isso, a um dia de atendimentos, aí você consegue resolver, né? Tá bom, mas me fala, mais o quê? Quando você acha que é mal atendido, o que mais te deixa chateado? Ou o que mais deixa irritado? Ou o que jamais pode acontecer? Aí ele vai falar, tal e tal situação. Entendeu? E aí eu vou entrar, vou perguntar por que aquela situação deixa ele mal, deixa ele irritado, etc. Então, uma vez que eu entro no mérito da coisa, eu entendo, primeiro, qual é a situação, qual é o impacto daquele problema, e depois eu descubro qual é o critério, sabe, de importância daquele problema. Eu faço uma nota mental aqui, de 0 a 10. Então, com clientes receptivos, eu simplesmente faço perguntas. Perguntei aí, me conta, como é que foi? O que você não gosta? O que você gosta do problema atual? Tá bom? Agora, e com clientes desconfiados? Imagina que eu chego e tem um cliente agora que ele é muito desconfiado. Sabe aquela pessoa séria?
que é cética, sabe? Então, imagina que eu estou agora com um cliente desse. Então eu chego, olá, cliente, tudo bem? Olha, obrigado aqui pela reunião. Estou vindo aqui porque você comentou comigo, né, que você está sendo mal atendido e você está querendo conversar sobre melhores atendimentos com a empresa de infraestrutura. Não é isso? Aí o cliente fala, é isso. E eu quero saber o que vocês fazem, o que você tem para mim. Esses clientes desconfiados, você deve, cara, anota isso, hein? Você deve conduzir da mesma forma com os outros clientes, com perguntas também. Só que a única diferença é que com clientes desconfiados, muitas vezes você tem que justificar por que você está fazendo essa pergunta. Então, vou te dar um exemplo. E aí o cliente fala, Ronald, quero entender aí o que você tem para mim e até mesmo para eu ver se vai fazer sinergia ou não. Eu falo, tá bom, seu cliente, tudo bem. Olha, deixa eu te falar, eu tenho aqui uma gama enorme de soluções que eu posso prestar para você e posso atender você. Só que, se eu começar a explicar tudo isso, vai tomar muito tempo. Deixa então primeiro eu te fazer algumas perguntas para eu entender como que é seu escritório aqui, e aí depois eu te digo quais serviços que eu posso prestar aqui para você que pode melhorar o que você tem, tá bom? Ele vai falar, tá bom. E aí eu falo, então deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje no seu atendimento atual, o que mais te deixa de cabelo em pé? O que não pode acontecer? Quando isso acontece, como que reagem? E isso é um problema muito grande, é um problema pouco? Como que vocês contornam? E aí eu sigo com perguntas. Então, muitas vezes, o cliente, o desconfiado, é só o jeitão do cara. Mas ele tá doido para falar dele. Pergunta como é que eu sei disso. Cara, recentemente eu fiz uma reunião com o cliente assim. E a reunião foi 90% cliente falando, 10% eu falando. Enfim, então as pessoas elas gostam de falar de si. O cliente desconfiado, ele só começa desconfiado. Então você só dá uma justificativa, diz por que você está fazendo essa pergunta, de preferência, essa justificativa tem que mostrar para ele que você quer o melhor para ele, não quer gastar muito tempo dele, você quer ir direto ao ponto, você quer ser mais preciso, você quer só falar as coisas que interessam para ele. Esse tipo de justificativa é ótimo, tá bom? Usa isso. Então é assim, você justifica e depois você segue com perguntas. Quais perguntas? A mesma para todos os clientes.